bom dia a todos. Bom dia. Os encarnados e desencarnados, Deus dê paz a todos. Estamos juntos mais um dia no Razão de Jesus. Bom, minha gente, o palestrante de hoje é um cidadão que ele enfrenta às vezes o trânsito por aí chega na hora. É o senhor Valdir Del Piara, ele faz palestra por aí afora. Aproveite quem quiser. Seja bem-vindo. Domingo passado estava em pé. Fui no irmão falar. Isso mesmo, eu fui na quarta e isso aí eu fui domingo, mas eu não podia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Todo mundo firme, forte, animado? Muito bom. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Encerrar um ano fazendo uma palestra aqui, revendo amigos, pegando essa energia desse ambiente que nos diz assim, olha, te prepara, né? Porque todo mundo fala 2020, 2020. Na verdade, nós sabemos que 2019, 2020, 2022, 1926, 27, isso aí são cronologias que nós, encarnados, tivemos que estabelecer para organizar a sociedade. Agora, para os espíritos, o tempo é marcado diferente do que marca para nós. Os espíritos vivem o momento sem se preocupar com datas e coisas assim, né? Os romances espíritas aí tal dizem assim, não, ficou 300 anos no umbral até que, né? Ficou 300 anos nossos. Mas o espírito, evidentemente, que ficou ali aquele tempo marcado pela vivência espiritual. Então, quando dizem assim, durante 300 anos, o suicida sofria os efeitos do tiro que ele deu na própria cabeça. Passou 300 anos para nós. Para o espírito, ele vive aquele momento como se aquele momento não terminasse. Ele está vivendo ali e ele vai continuar assim até que lhe seja permitido, que ele peça ajuda. E então, como os espíritos superiores, eles não violentam o nosso livre-arbítrio, eles vão esperar quando a gente pensar assim, meu Deus do céu, por que eu estou sofrendo tanto assim? Por que isso não vai embora? Por que ele demonstrar um mínimo de arrependimento, um mínimo de remorso pelo que ele fez, um mínimo de desejo de se melhorar? A equipe espiritual vem e oferece a ele a ajuda. Bom, nós vamos fazer de conta que nós levamos muito a sério essa história de 2019, 2020, 2015. É tão esquisito esse negócio que eu não sei se vocês lembram. Em 1999, a gente ia passar o ano 2000 e alguém aí numa jogada de marketing disse que era a virada do século. Lembram-se disso? Então. E daí as agências de turismo promoveram cruzeiros, passeios para a gente virar o século na ilha, não sei das quantas e tal. E como o povo gosta de gastar dinheiro, o povo é pobre, o povo sofre, mas alimenta os ricos. Aí o rico fala assim, vamos bolar um passeio para uma ilha paradisíaca, não sei aonde, para ver a virada do século lá nessa ilha. Aí o pobre vai lá, não, mas é muito caro. 15 vezes no cartão. Mas meu cartão não tem saldo para isso. Cartão mais 10 cheques. Mas mesmo assim, dá uma pequena entrada, no fim o cara sai de lá endividado e vai. E o pessoal foi. Só tem um detalhe. A virada do século era no ano seguinte. Fizeram um erro de cálculo, né? A nova era começou no ano 1 da era cristã. Então eles tinham que contar esse ano 1 para marcar a virada do século. Eles não contaram, eles contaram como ano 0. Alguém aqui já leu alguma coisa que fala, foi no ano 0 depois de Cristo? Não, foi no ano 1 depois de Cristo.
marcou, né? Cristo foi um momento para a humanidade que dali para frente foi tão marcante a passagem dele que dali para frente fez um calendário, né? Mas como nós vamos para 2020, vamos lá. Eu estou vendo assim, vocês muito quietinhos, me olhando, pensando o que esse sujeito vai falar para nós. O que vocês prometeram para 2020? Mais alto. Fazer caminhada? Sim. Diminuir o sal? Sim. Diminuir o açúcar? Sim. Diminuir as massas? Sim. A carne vermelha? Sim. Bebida alcoólica nem pensar? Sim. Trabalhar menos, ficar mais com a família? Sim. Se irritar menos com as situações de trânsito, de dia a dia, de desentendimento, esse estresse maluco que a gente vive? Sim. Tudo bem? Então, prometemos. Nós fazemos as nossas reflexões e nós percebemos aquilo que nos é nocivo e vamos trabalhar para que esse nocivo não fique mais um ano com a gente, né, nos prejudicando. Na verdade, muitas pessoas fazem isso mais por convenção. Porque o que cada um deve fazer nas suas preces, nas suas meditações, nas suas reflexões, em vez de ficar soltando bojão, soltando bomba por aí, né? É ir pensar friamente, sinceramente, naquilo que ele tem de errado, né? Que ele sente que prejudica, que ele sente que não está correto e que ele tem que trabalhar para corrigir. Ele vai corrigir em 2020? Não sei. Mas se ele não corrigir, ele desiste? Não pode. Né? Porque a vida é uma sequência de tentativas, de acerto, de erro, de frustrações e tudo mais. Eu não sou psicólogo, certo? Eu não sou psicanalista, eu não tenho nem cacuete dessa área da psicologia. Mas eu gosto da psicologia, porque ela me ajuda muito. Ela me ajuda na vida familiar, ela me ajuda na vida profissional, ela me ajudou na época que eu dei aula para garotada, pré-adolescente, então eu estudei psicologia infantil por um tempo, alguns módulos, né? Fiz parte da minha formação, mas por preconceito eu achava que psicologia, serviço social, enfermar era a profissão de mulher. Então não fui muito para esse lado, né? Depois eu vi que eu estava profundamente enganado, né? Que é uma profissão para homem, para mulher, para quem tiver tendência, para quem tiver gosto, para quem tiver paixão por aquela profissão. E cada profissão nossa, desde uma profissão do coletor de lixo, se ele fizer com amor, se ele fizer com dedicação, ele está contribuindo muito. Na véspera de Natal, passou o caminhão coletando lixo lá em casa, eu saí e conversei, cumprimentei os meninos e tal, contribuí uma caixinha para eles, todo mundo fala. Eles vieram todos lá, tiraram luz e me cumprimentaram e tal. Quer dizer, a gente precisa mostrar a eles o respeito. Eu disse para ele, o cara falou assim, ó tio, não sei porque ele me chamou de tio, tio, o senhor é muito legal. O senhor, todo ano a gente sabe que vem aqui o senhor vai, né? Eu falei, olha, eu quero dizer para vocês que eu valorizo muito o trabalho de vocês. E se não tiver a coleta de lixo, como é que fica a rua? Nós já não somos um país muito chegado à limpeza, ao respeito, à organização, o pessoal joga papel na rua, pessoal, né? Então imagina o acúmulo de lixo que vai trazer ratos, vai trazer insetos, vai trazer cachorro mexendo no lixo, gato mexendo no lixo e a doença se espalhando, né? Então é uma profissão, é uma tarefa importantíssima. Daí nós precisamos começar a trabalhar dentro de nós uma coisa que se chama preconceito. Preconceito.
Eu já até comentei com vocês que um dia eu fui buscar um profissional no aeroporto do Congonhas para levá-lo numa empresa, prestar um serviço lá que eu ia acompanhar. E desceu lá um engenheiro lá do Rio de Janeiro, nada contra o Rio de Janeiro, pessoal. Só faz uns 40 anos que eu não vou para lá, mas por questões profissionais e não tenho disponibilidade de passear no Rio de Janeiro. Mas é um lugar muito bonito, apesar de seus problemas, como São Paulo tem e todas as capitais têm, vocês sabem por quê, né? Ele desceu lá em Congonhas, cariocão mesmo, né? Bem tranquilo, óculos escuro e tal. Aí vinha vindo uma moça linda, uma moça bonita. E ele já olhou a moça assim, velho, sabe que velho não gosta de olhar para moças e achar que a moça vai achar que ele é um velho bonito. Não é isso? Aí ele foi e cumprimentou a moça, e a moça estava uniformizada, o uniforme da TAM. E ele disse assim para ela: ô minha flor, olha a liberdade, ô minha flor, você é a aeromoça da TAM? Ela falou: não, senhor, eu sou comandante, eu piloto o Boeing 737 e falo qualquer coisa, A300, A400. Ele mostrou assim, comandante no nome dela. Por que ele perguntou para ela se ela era a aeromoça? Preconceito. Que eles acham que a aeromoça é aquela que serve cafezinho, servia, né? Porque hoje em dia um cafezinho dentro da avião você paga R$30. E é um café muito chique, que serve cafezinho, que serve refrigerante, que serve uma água. Quando na realidade, elas moças fazem isso porque elas não têm o que fazer durante a viagem. Mas se tiver uma emergência, quem ajuda nessa emergência, quem direciona o pessoal a sair da emergência, quem acalma as pessoas, que são elas. É uma função importantíssima. Mas nós, pelo preconceito, achamos que aquela pessoa não teria capacidade para isso. Então, nas nossas reflexões, se a gente fosse analisar tudo que a gente precisa refletir e balizar, alinhar para 2020, tem muita coisa. Mas eu vou falar de uma em especial que tem atrapalhado a vida de todo mundo. O medo. O medo, ele é necessário para o ser humano. Então, os médicos, os psicólogos, né, as pessoas da área, eles nos ensinam que nós precisamos ter o medo, porque o medo que nos limita a não fazer determinada coisa ou a fazer. Né? Então, quando a gente está diante do perigo, a nossa adrenalina sobe, a gente transpira, soa as mãos, aquela coisa toda, a pupila dilata, o coração bate mais forte, e é naquele momento que nós decidimos o que fazer. Ou correr e tentar se salvar, ou enfrentar e tentar se salvar. O nosso grande objetivo naquele momento é preservar a nossa vida. Isso diante do medo de uma ameaça física, né? Um acidente, um incêndio, uma tentativa de assalto. A tentativa de assalto, o medo é grande, mas eu não vou decidir, eu vou enfrentar ou eu vou correr. Eu vou fazer uma prece aqui, pedir ajuda dos espíritos amigos, para que eu continue encarnado. Porque enfrentar, encarar, ameaçar, né? Eu tenho um neto de 16 anos é adolescência. Nós já fomos adolescentes. E ele está naquela fase da onipotência. Para ele, deixa comigo, ele é grandão. Eu tenho medo. Porque outro dia, a viatura parou ele na rua, o policial desceu, já foi em cima dele e falou: cadê seu documento? Ele falou: para que você quer meu documento? Eu sou menor. O policial falou para ele: com esse tamanho, dá essa porcaria aqui. Arrancou a identidade na mão dele, olhou, devolveu e falou: você é muito folgado, hein, moleque? Toma cuidado. Quer dizer, ele está nessa. E se de repente vem alguém querendo roubar e ele fala: não, aqui
você não vai roubar não, e acaba, né, se complicando. Então, o medo físico, o medo na hora da violência, é uma coisa que a gente tem que ter em mente, nunca reagir, nunca bancar o patente, nunca querer conversar com um agressor. Não, escuta, olha, deixa eu te falar a bobagem que você está fazendo. Eles não têm valores, eles perderam os valores, então aquela bobagem para ele é normal. Mas o medo que nos acompanha durante a vida. Todos nós precisamos ter o medo psicológico. Porque esse medo psicológico é aquele medo que pensa assim: eu tenho guardado 20 mil reais para quando eu ficar velho. E vai demorar, isso também vai ficar guardado. Vou demorar a ficar velho? Eu estou lá guardado com 20 mil reais. Aí alguém chega e fala: rapaz, eu tenho um investimento, eu descobri um banco aí, que você vai investir 20 mil reais hoje, no Natal do ano que vem você tem 50. Que rendimento te dá esse, né? Que banco te dá esse rendimento? E vai, me mostra o documento, me mostra aí, mostra aquilo. Mesmo que eu seja extremamente ambicioso, mesmo que eu goste demais do dinheiro, eu vou pensar assim: será? Esse é o medo. Será que isso realmente vai dar certo? Será que o ano que vem eu vou ter 50 mil e ter esses 20 mil e pouco ano que vem? Isso é um medo psicológico. É o alerta que diz assim: use o bom senso, raciocínio. Né? Só que tem gente que não tem esse medo psicológico no nível normal. Ele tem medo de tudo. Né? Ele tem medo de tudo. Vocês conhecem alguém que é hipocondríaco? O que é o hipocondríaco? Ele tem medo de ficar doente. Aí ele, de manhã ele não sai de casa se ele não for lá e apertar a bombinha, respirar, limpar os pulmões. Né? E antes de sair ele vai tomar 2 comprimidos, porque pode dar dor de cabeça nele. E como ele vai almoçar, e normalmente ele vai almoçar fora, ele já leva lá meia dúzia de comprimidinhos, um para azia, um para dor de estômago, né? Um para ajudar a digestão e o omeprazol para tirar as complicações de tudo isso daí. Ele leva. Mas à tarde, ele está trabalhando e ele sabe que está um calorão danado, de repente o tempo vira e chove e esfria, então ele vai levar um antigripal e um relaxante muscular, que ele vai ficar tenso com o trânsito. E quando ele chega em casa à noite, antes de jantar, como ele está estressado, ele tomou chuva, ele pegou enchente, ele ficou com congestionamento, aquela coisa toda, ele toma mais uns comprimidinhos para evitar que aquilo tudo traga alguma bactéria, alguma virose, e ele está protegido. E antes de dormir, ele toma mais uns 3 comprimidos para ele dormir. Ele só tomou água durante o dia quando ele tomou os comprimidos, então quando ele misturou na refeição, ele não tomou água. Ele não pensou que ele precisaria ter tomado água, que ele precisaria exercitar a respiração, que ele precisaria se manter mais tranquilo, mais sereno, que ele precisaria comer moderadamente, que ele não poderia abusar de carne, de pimenta, de bebida alcoólica e tudo mais. Então ele carrega esse medo de ficar doente. Só que ele já está doente. O compromisso é uma doença. Vocês conhecem alguém que tem medo, ou, por exemplo, de viajar de avião? Já ouviram alguém falar? Deus me livre, eu não entro no avião nem para fazer uma limpeza lá dentro. Então, estatisticamente, está comprovado que você corre muito mais risco de morrer no trajeto da sua casa até o aeroporto do que você pegar o avião aqui e ir lá para o Ceará. E chegar lá no Ceará, sair até Manaus, e pegar de Manaus e ir até Porto Alegre, de Porto Alegre você vir para São Paulo. O índice, a probabilidade de você sofrer um acidente é muito menor fazendo todo esse trajeto de avião do que você pegar o carro e andar aqui na Marechal Tito, um motoqueiro, um caminhão, um ônibus, um carro, um carro. Né?
valura de avião, que ele fala, é lindo, ele é maravilhoso, ele lá em cima e eu aqui embaixo. Com esse medo está concluindo a pessoa. A pessoa tem medo, não preciso nem dizer assim, não precisa ninguém praticar esportes radicais. Mas o sujeito vai numa excursão, num passeio, e todo mundo lá brincando, andando, molhando os pés lá na cadeira e tal, não sei o quê, ele está longe. Todo mundo me pergunta, camiseta, está de calça jeans, ele está limando a comida, porque os mosquitos podem picar o braço dele. Ele só vê coisa negativa. Né? O pessoal vai almoçar e tal, e coisa que ele não come, porque o pessoal está ali, não lavou a mão, não passou álcool gel, e se ele comer aquele sanduíche, vai dar uma cólica terrível, ele vai ficar uns 3 dias em casa. Isso se chama medo. O medo, ele bloqueia, né, o nosso entusiasmo. O medo segura a gente de fazer, de curtir, de realizar sonhos. Tem gente que viaja, por exemplo, para o exterior, gasta uma fortuna de passagem, de hotel, e depois fica trancado no hotel dormindo. Ele não vai passear, ele não vai conhecer, ele não vai tirar foto, ele não vai, que nem hoje, que tudo filma-se tudo, né? Ele não vai, ele tem medo. Então o medo, ele não pode continuar nos acompanhando. Tem gente que não vem na casa espírita porque tem medo. Mas quando ele cai lá na casa dele, nesse escritório, ele rola no chão, aí ele manda chamar alguém para ir lá socorrer. Quando a pessoa diz assim, olha, vai ao centro, quinta-feira, nós temos uma equipe que vai te atender, que vai conversar com você, nós vamos fazer um tratamento espiritual. Não, que se me dá isso lá no centro? Outro dia o cara falou para mim, eu não vou, eu tenho medo de ter esse negócio em mim lá no centro. Eu falei, é lá que é para dar. E não aqui na sua casa, na frente da sua mulher, na frente dos seus filhos. Né? Deixa lá isso para vocês, que lá você tem suporte, lá você tem apoio. Não vai. Quantas pessoas têm uma ferramenta de trabalho maravilhosa que se chama mediunidade, mas ele bloqueia essa mediunidade, tem medo das coisas. Aí quando pega alguém meio maldoso e fala, você tem tanto medo de espírito, você logo está lá com eles. Nós vamos estar lá com eles. Nós somos espírito, a diferença do corpo físico. O cara tem medo. Então o medo, ele nos bloqueia. Tanto o medo é preocupante que um grande especialista em administração de empresas, já falecido, chamado Denning, ele relacionou 4 pontos que a gente tem que nos bloqueiam na empresa, nas atividades profissionais, que segura a gente. Então ele começa, né, com o número 1, falta de foco, o número 2, não investir no seu aprimoramento, não estudar, né, não se atualizar, e ele vai falando até que ele chega no número 8. O número 8, ele diz assim, o medo, afaste o medo. Por exemplo, no Evangelho, nós temos uma demonstração de medo que bloqueou e deu perda para quem teve medo. O que aconteceu na parábola dos talentos? Um pegou, aplicou, ganhou quantos talentos? 2. Quando voltou o Senhor, ele tinha. O outro aplicou para lá. E o outro falou, é o seguinte, como o Senhor me emprestou, ele não era meu, e eu sabia que eu tinha que devolver, eu guardei ele bem guardadinho, estava aqui guardado, enterrei ele, foi lá, desenvolveu, falou, está aqui, é seu. O que aconteceu com ele? Levou uma bronca, né? Por quê? Porque ele se deixou envolver pelo medo. Eu não quero perder, eu tenho que devolver. O outro falou, se eu perder, eu arrisquei, paciência.
eu me viro, eu prometo pagar depois. Então ele teve coragem. E assim nós vamos vivendo na área espiritual também com ele. Não desenvolvemos mediunidade porque temos medo, não vamos para a casa espírita porque temos medo, não é? Não fazemos palestra porque temos medo, não é isso? Não damos aula na casa espírita porque temos medo, não participamos do trabalho social porque nós temos medo. Eu sair com a equipe, entrar nesses lugares aí, levando as coisas. Não, o que é isso? Não. Você quer estar aqui com a cesta básica, vocês usem como quiser. A pessoa não entendeu que além da cesta básica, além das pessoas precisam de pessoas. Nós estamos muito diferentes. Né? Eu passei o mês de dezembro bastante agitado, sabe? Eu levei cada uma no mês de dezembro, que eu botei aqui no dia 31, lá quando o pessoal faz as suas avaliações, as suas análises, pensar muito no que me aconteceu. A primeira coisa, eu fiz alguns trabalhos no interior de São Paulo, inclusive na cidade onde nasceu meu pai, onde meu bisavô foi um dos fundadores da cidade. O meu tio Amilcar foi registrado lá, porque ele era catalão, e para ele fazer o tratamento em São Paulo, precisava que fosse morador de São Paulo. Como o meu bisavô era um dos fundadores da cidade, amigo do prefeito, isso e aquilo, né? Ele pegou e falou o cartório registrou o meu tio em Jardinópolis, 25 quilômetros do Rio Grande. E eu fui fazer um trabalho justamente em Jardinópolis, e fazia mais de 50 anos que eu não ia para lá. Primeira coisa que eu comecei a estranhar, finalzinho de tarde, eu saí do hotel para ir no centro da cidade, fazer um lanche, e já me falaram assim, ó, 18 horas, fecha tudo. Você vai logo. Eu cheguei do serviço, fui para o hotel, nem banho, nem nada, já saí para pelo menos então eu compro um lanche e trago para o hotel, porque o hotel não servia antes. Aí eu estou indo na calçada aqui, tinha um pessoal sentado na calçada, cadeira, criança, cachorro. Eu vi aquilo, eu já atravessei todo o passeio do pessoal. Boa tarde. Eu não estava nem esperando. Boa tarde. Lá depois eu consegui fazer um lanche numa padaria lá, então fui dar uma volta na praça, né? Até a gente brincava que tinha igreja lá. Meu pai sempre falava que ele quebrou o vidro da igreja e o padre pegou ele pelo braço e levou lá com o meu avô. Eu mostrei a boca dele lá, meu avô aplicou o corretivo na frente do padre, aquela coisa toda, essas histórias de família. Eu estou lá assim, dando uma olhada, passa um rapaz empurrando um carrinho de bebê com duas crianças, mais uma senhora nova. Boa noite, senhor. Boa noite. Porque eu estava ali como se estivesse sozinho no mundo. Quando eu fui embora, que eu saí, foi isso, já fui em outra cidade, foi em Pedreira. Eu estou saindo do hotel, assim, tinha aquelas portas aqui, assim. Quando eu saí na calçada, vai passando uma senhora, eu via que a senhora estava indo trabalhar, arrumadinha, com a bolsa do lado. A senhora olhou para mim, bom dia. Bom dia. Aí eu percebi o quanto que nós somos indiferentes aqui. Muitas vezes você não cumprimenta nem teu vizinho. Aquele vizinho que gosta de parar, cumprimentar, dar a mão, você está sendo atrasado. Aquele cara vem vindo, deixa ele passar. Quando ele passar, eu saio. Nós estamos indiferentes, nós estamos perdendo esse envolvimento, né? Esse calor humano que nós temos que ter com as pessoas. E eu passei por essas situações, né? Ontem, eu passei por outra situação. Também já devo ter comentado dele aqui com vocês. Eu tenho um amigo, trabalhamos junto na década de 80, e ele depois começou a apresentar alguns problemas de locomoção, de dedos, de mãos e tal. Vai no médico, vai no outro, vai no... Até que um dia ele estava bem, sentindo bastante dificuldade de erguer o braço, de se movimentar e tal, né? Indicaram um especialista para ele lá na Avenida Paulista, muito caro a consulta, mas ele foi, o pessoal ajudou, tal, a esposa levou ele lá, o médico olhou todos os exames, pediu mais alguns
me dá 15 dias, eu vou dizer o que você tem. Passou o tempo, foi o retorno na consulta. Diagnóstico: esclerose lateral amiotrófica. Aquela doença que o Hawking, Steve Hawking, tinha. Isso faz quase 17, 18 anos. A doença veio progredindo. Hoje, eu visitei ele ontem, ele está na cama, só movimenta os lábios e os olhos. A gente conversa com uma placa, igual Kardec fazia com os espíritos, a titologia. Então, ele ouve bem, está lúcido. Então, ele quer falar alguma coisa, você pega a placa, aponta o lado, faz assim com o olho, aponta o B, faz assim com o olho. Aí você vai apontando as letras, ele fica quieto. A letra E, até que ele forma a letra. Abraço. Obrigado pela visita. Isso com muito sacrifício. E ele, antes ele ainda falava, mas por dificuldades respiratórias, precisou fazer uma traqueostomia para colocar um respirador e ele não pode falar mais, ele perdeu a voz. Ontem ele me disse assim, durante a conversa com ele, como é que você tem se sentido? Ele disse assim, né? Não posso reclamar. Se ele não pode reclamar, quem pode reclamar? E eles, quando ele conseguia falar, ele disse para mim que ele era muito agradecido na minha pessoa, que ele gostava muito de mim, porque foi através da minha iniciativa que ele entrou para o Espiritismo. Inclusive ele frequentou o nosso grupo, logo que nós formamos o grupo, ele frequentou lá, depois ele foi para outro grupo, porque nós não temos infância espírita e o outro grupo tem. Então ele sempre contava que um dia ele entrou no ônibus e sempre estava lendo o livro dos Espíritos. A gente viajava uns 40 minutos no ônibus fretado da empresa. E que um dia ele sentou do meu lado e começou a fazer perguntas, e eu dei atenção, né? E depois de um tempo eu presenteei ele com um livro dos Espíritos. E ele entrou no Espiritismo. E ele disse assim para mim: não fosse o conhecimento espírita, eu teria enlouquecido com essa doença e enlouquecido a minha família. E no entanto, hoje, ele está tranquilo, ele já tem assim uma sobrevida, né? Porque normalmente é 10, 15 anos, embora o Hawking viveu 30. E ele está entusiasmado. Por quê? O filho dele comprou um notebook para ele na Alemanha, que tem um aplicativo. Esse aplicativo lê a íris da pessoa, registra. Então, quando ele olhar para a tela do notebook, a tela está dividida no meio. De um lado está o alfabeto. Então, se ele olhar a letra A fixamente por alguns segundos, a letra A aparece aqui. Ele olha para a letra B aparece aqui. E assim ele vai construindo palavras, ele vai construir frases, e se ele quiser, eu posso ler no notebook ou ouvir, né, a frase, o notebook transmite aquilo por voz. Ele está super entusiasmado. Ele vai passar por 2 cirurgias de catarata, porque ele está vendo em passado ainda, então não está funcionando bem. Pessoas, isso é uma prova de um entusiasmo, de um otimismo, e como foi dito ontem na palestra que teve na nossa casa, uma resignação. E o que é resignar-se? É você aceitar que você vai ter que passar por aquela situação, adaptar-se àquela situação para tirar o melhor proveito daquela situação. Mas o que a gente prefere fazer? Eu tenho uma amiga que um dia comentando dele, ela falou: Deus me livre, eu peço toda noite a Deus que me livre dessa doença, porque onde já se viu você ficar com a mente perfeita, com a audição perfeita, não poder nem se mexer. Eu não quero isso para mim. Ninguém quer. No
Não somos nós que escolhemos, nós somos escolhidos. Eu tenho uma outra amiga que foi uma das fundadoras do nosso grupo, está passando por uma situação muito complicada de um câncer. Mas ela está tranquila, ela falou, não, eu sei que. Outro dia eu falei para ela, e aí? Ela falou, não vai ter escapatória, eu vou mesmo. Ela disse assim, só que eu estou tomando providências, como eu não posso doar os órgãos por causa da doença, eu vou doar o corpo para a faculdade de medicina levar para estudos. Só que não é tão fácil assim, porque a doação, as custas é tudo por conta da família, a remoção do corpo é por conta da família, é uma série de coisas. Mas ela falou, eu vou doar o corpo. Então, nós temos um medo. Nós temos medo de quê? De ficar doente, de ser assaltado, de perder o emprego, do filho ser assaltado, do filho morrer, do filho virar uma pessoa de um comportamento, né? Cair nas drogas. Nós temos medo dele virar alguém mal, né? Entrar aí com más companhias e tal. Ah, meu filho começou a andar com más companhias. Ele foi andar com más companhias porque ele também é má companhia, porque ele tem afinidade. Eu tive em Ribeirão Preto, né? Está um horror Ribeirão Preto. Está um horror. Você para no semáforo, vem 10, 12, 15 pedir dinheiro. O cara ergue uma plaquinha para mim assim, tem fome. Mas não tem fome de um sanduíche, de um lanche, de nada. Ele tem fome de droga. Ele quer pegar um dinheirinho ali, correr, comprar a droga ali perto, onde vende as drogas. Nós estamos sendo envolvidos por essa situação. E nós temos medo. Nós não podemos ter medo disso. Nós temos que fazer o que na nossa casa? Orientar os filhos. Né? Avisar nossos filhos que esse é um caminho sem volta. Né? Não proibir, se você proibir, o tamanho vai querer experimentar, porque você proibiu. Mas mostrar para ele. Esse meu neto aí, que eu ando com ele na rua, e a gente está em conflito, está num conflito sério lá em casa. Eu tive uma conversa muito séria com ele. E a conversa vai continuar com a vontade de viagem em 2020. Eu não falei o que eu precisava falar ainda. Você mostra para ele, outro dia estava indo em determinado lugar, sábado de manhã, e passando no posto de gasolina, o pessoal lá, 7 horas da manhã, bebendo. Eu falei para ele, ó, você está vendo? Esse pessoal passou a noite aí bebendo, tem aquela algaçada, aquilo lá. Então a resposta dele, o comportamento dele é assim, não tem nada com isso. Não é problema meu. Eu não estou dizendo que você tenha a ver com isso, eu estou querendo te mostrar o quanto isso daí é prejudicial para a pessoa, para o físico, para o corpo, para a saúde, para a vida. Né? Porque você, se cair nas drogas, você vai ser uma pessoa improdutiva, você vai ficar doente, você vai morrendo pelas drogas. Não é problema meu, eu não uso droga. Perceberam o perigo? Perigosíssimo. Vai precisar de muita vigilância, de muito apoio. E nós continuamos com medo. Medo dos espíritos, medo do câncer, medo de ficar... Enfim, e esse medo, ele está segurando as pessoas para que elas vivam uma vida em plenitude, em alegria, em sorrisos, em abraços. A gente parece que tem medo até de dar uma gargalhada. Né? A pessoa mora num apartamento que tem 4 apartamentos num andar com aquela parede fininha assim. Ele não ri porque ele vai incomodar o vizinho. Ele não põe uma música porque o vizinho vai reclamar. Ele não anda no apartamento dele porque o vizinho embaixo vai reclamar que está falando na rua. Isso não é uma vida gostosa, isso não é uma vida saudável. E nós continuamos cultivando esse medo, e vamos cultivar esse medo em 6 segundos, 4 segundos, 3 segundos, 2 segundos, 9. Pega a capinha mais um minuto. Então, nós continuamos alimentando esse medo, o medo das coisas materiais negativas dos
acontecer e o medo das coisas espirituais negativas vão acontecer. Nós não percebemos que esse medo está nos levando à auto-obsessão, está nos levando à obsessão, está atraindo espíritos medrosos para perto de nós, está criando um psiquismo dinâmico ao nosso redor de medo. Por que tem gente pessimista? Por que tem gente que diz, olha, hoje é tarde lá no centro, o pessoal vai cortar um bolo, vamos tomar um café, vamos conversar, vamos rir, vamos agradecer a Deus o ano que tivemos, e vamos lá, você leva um pratinho também, leva um refrigerante, não sei o que e tal, olha o dia bonito que está. O cara aparece de guarda-chuva, de paletó, um refrigerante light, pelo menos para ele só. Né? Você vai escutando. Não, está bonito lá fora, vai chover. Para com isso, se chover, sai da chuva, se molha, pisa na lama. Perdemos isso. Olha como nós estamos desfigurados. Então, gente, a doutrina espírita não é a doutrina para a gente dizer que nós nascemos para sofrer. Isso é bobagem. Não é dizer que estamos aqui, como eu já ouvi, estamos aqui no planeta para sofrer. Eu falei, então sofra você o meu e o seu, porque eu não nasci para sofrer. Eu sofri, mas eu não nasci para sofrer. Eu passei por experiências que tinham que me ajudar a crescer. E quando eu não cresci, eu tive que passar de novo pelas experiências. E não é sempre que a gente cresce. Mas nós estamos aqui para trabalhar, como dizem, para lutar. Cecília Meirelles, ela diz que ela não venceu todas as vezes que ela lutou, mas que ela perdeu todas as vezes que ela deixou de lutar. Isso é importante. O lutar para nós espíritas é abraçar as tarefas com amor, com carinho, com dedicação, é sentir amor por essa casa. Quando eu falo disso, eu me arrepio. Vocês sabem por que eu me arrepio? Vou contar um caos rapidinho, tá? Filhando, tá até bebeira. Meu pai desencarnou em 79. Coincidências. Desencarnou no dia 18 de abril de 1979, quando ele e minha mãe completavam 25 anos de casado. Meu pai desencarnou. 2 meses depois, ele foi levado ao céu por uma equipe espiritual. Médium viu ele lá, eu senti a presença dele. E 15 dias ou 20 dias depois, um médium conhecido nosso psicografou uma mensagem que ele mandou para nós, sem nem saber que ele tinha sido levado ao centro, e uma mensagem muito emocionada. E uma das coisas que me marcou nessa mensagem foi que ele disse assim, que quando ele adentrou o centro, ele se ajoelhou, beijou o chão daquela casa, beijou as paredes daquela casa, porque aquela casa fez toda a diferença na situação que ele se encontrava no mundo espiritual. Ele ainda estava doente, ele ainda estava inchado, que ele morreu com problemas renais, mas que ele estava amparado. Que quando ele despertou no mundo espiritual e ele percebeu que tinha desencarnado, ele entrou em desespero, mas ele disse que ele viu tantos amigos que vieram confortá-lo, que ele se serenou para dar continuidade a essa vida. Gente, essa casa aqui é um tesouro que nós temos nas mãos. O trabalho espírita é um tesouro, é um presente que Deus nos concedeu, é uma oportunidade de crescimento para todos nós. Só que para isso nós não podemos ter medo, porque se vocês tivessem medo, essa casa não tinha sido construída, esse grupo não tinha sido formado, vocês não se reuniam aqui para trabalhar, vocês iam ficar em casa assistindo novela, enchendo a cabeça de
coisas negativas, de noticiário negativo, de filmes violentos, de palavrões que se fala hoje na maior tranquilidade, num aparelho de TV se assiste, né? TV, como dizia o doutor Enéas, passam cenas de sexo quase que explícito na televisão, sem perguntar ao pai de família se ele permite isso na casa dele. Aí tem aqueles que dizem assim, é só mudar o canal e pôr o canal pior. Porque nem com TV a cabo hoje você tem programação que presta. Ontem eu falei com minha esposa, são 86 canais. Tem 10 que passam todo dia os mesmos programas e o resto é tudo canal da igreja. Eu assisto National Geographic, eu já sei até a hora que o leão vai atacar, eu sei até quem ele vai matar, eu sei até que a hiena vai me roubar a refeição dele, eu já decorei. Eu falo, eu perturbo muito minha esposa, ela vai com o nosso lar, segundo os documentos dela, eu perturbo muito ela. Eu falo assim, vem cá, senta aqui, eu vou tirar o som, eu vou narrar. Aí ela fala, eu quero ver bichos se matando ali, eu quero ver essas violências aí e tal. Mas é verdade. Nós estamos nos deixando envolver um momento de medo, um momento de insegurança. E o espírita, ele não pode se envolver com isso. Para encerrar, eu quero deixar para vocês que não se esqueçam do que Jesus nos disse. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Aprendei de mim que meu fardo é leve, que meu jugo é leve. Né? E Jesus nos diz mais ainda, e eu passo essa mensagem para vocês. Quando as provações, quando a dor, quando o sofrimento, quando a angústia, quando o desespero bater nas portas dos nossos corações, trazendo-nos a oportunidade de crescimento, a gente vai se lembrar de Jesus, quando ele diz, não se turbe o vosso coração. Eu venci o mundo. E mais ainda, nós vamos ouvir Jesus a nos dizer assim, tende bom ânimo, eu estou aqui. E que Ele esteja sempre junto de todos nós. Feliz 2020.